Gênesis capítulo 8, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: E Noé soltou um corvo, que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou e meteu consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas ela não tornou mais a ele. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem se assentar-se. Meus irmãos, os irmãos conhecem muito bem, os irmãos conhecem a história de Noé muito bem, e agora tem crente que está conhecendo melhor ainda, né? Por causa do Gênesis, né? E então, irmãos, Noé, os irmãos sabem que pela graça de Deus, a Bíblia diz que ele achou graça aos olhos de Deus, foi salvo da grande destruição do dilúvio, de todos os moradores da face da terra, de todas as pessoas. Somente Noé, a sua família, tiveram salvação dentro da arca, e alguns animais. Quando o dilúvio veio, irmãos, foi 40 dias em que chovia de cima para baixo, mas a Bíblia diz também que chovia de baixo para cima. E desses 40 dias, irmãos, os montes mais altos da terra foram encobertos. Mas a arca que Noé tinha feito pela palavra do Senhor, pelo projeto do Senhor, a arca não naufragou. E através da arca, Noé e sua família foram salvos. Quando as águas então foram secando, a Bíblia diz que Noé vai soltar 2 animais. Esses 2 animais seriam a medição, a altura que estavam as águas. O primeiro animal que Noé soltou para ele ter uma convicção de que se as águas estavam baixando foi um corvo, que é o primeiro versículo que nós lemos. E a Bíblia diz que o corvo vinha e voltava, vinha e voltava, até uma hora que o corvo foi e não voltou mais. Provavelmente ele achou algum cadáver em decomposição e ficou por lá mesmo. Então Noé vai soltar o segundo animal, e sobre isso que eu quero falar esta noite com os irmãos, porque a Bíblia é muito fantástica, irmãos, a Bíblia é muito profunda. E eu ontem comentando esse assunto com meu pai, e eu comentando sobre isso com ele, me veio esta mensagem, esta palavra ao meu coração. Que Noé pega uma pomba, irmãos, e ele solta a primeira vez, a pomba vai e volta para a arca. Então ele espera 7 dias, e pela segunda vez a pomba sai, e quando ela volta pela tarde, ela volta com galinho de oliveira no seu bico. E Noé, pela terceira vez então, ele solta a pomba depois de 7 dias, e a pomba voou e não voltou mais.
Por que a Bíblia nos quer deixar esse detalhe, irmãos? Porque a pomba aqui é uma representação do Espírito Santo de Deus. Os irmãos que estudam a Bíblia sabem que existem alguns símbolos do Espírito Santo na Bíblia. O primeiro símbolo é o selo. E o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, verso 30, ele diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pela qual estáis selados para o dia da redenção. Então o primeiro símbolo do Espírito Santo é o selo. O segundo símbolo do Espírito Santo é fogo. Lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os 120 irmãos que estavam no cenáculo, então foram vistas línguas repartidas de fogo sobre a cabeça de cada um deles. O terceiro símbolo do Espírito Santo é vento, irmãos. Ezequiel 37, quando naquele vale de ossos secos, Ezequiel está profetizando, Ezequiel diz assim: ouvi, ó Espírito, nos quatro ventos da terra. O quinto é o azeite, irmãos. Está em 2 Reis capítulo 4. Os irmãos sabem a história daquela viúva que tinha 2 filhos. Mas houve um milagre de provisão de azeite, que acabou os vasos, mas o azeite não acabou. É o tipo do Espírito Santo que não tem limites para a vida do crente. O Espírito Santo, irmãos, na Bíblia, ele é muito citado. Só no Novo Testamento, o Espírito Santo é citado cerca de 100 vezes. O Espírito Santo na Bíblia tem muitos nomes. Por exemplo, Gênesis 1 e 2. A Bíblia diz assim que a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Juízes capítulo 6, versículo 13. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Salmo de número 51, versículo 11. Quando o salmista ele está confessando o seu pecado, ele ora a Deus e diz assim: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Em Isaías capítulo 4, versículo 4, quando Deus está falando através do profeta Isaías que ia limpar Jerusalém do sangue, ele fala assim: o meu espírito primeiro de justiça, depois o meu espírito purificador limpará Jerusalém. Em Lucas capítulo 1, versículo 35, quando o anjo Gabriel está anunciando a Maria que ela teria um filho que era Jesus, ele diz assim: o poder do Altíssimo, que é o Espírito de Deus, te cobrirá. Em João capítulo 14, versículo 16, Jesus fala assim: eu vos mandarei outro Consolador, porque o Espírito Santo também é Consolador. Em Romanos capítulo 8, verso 26, Paulo diz assim que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Em João 14, 17, Jesus fala que Ele mandaria o Espírito da verdade, ao qual o mundo não conhece, mas a igreja e nós o conhecemos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Em Romanos capítulo 8, verso 15, Paulo diz assim: porque vós já não estáis mais na escravidão para ter espírito de temor, mas agora você tem espírito de adoção, por isso chamamos Abba Pai. Em Romanos 8 e 9, o Espírito Santo é chamado de Espírito de Cristo. Em Gálatas 4 e 6, o Espírito é chamado de Espírito de Jesus. Em Hebreus 9 e 14, o Espírito Santo é chamado de Espírito Eterno. Então, irmãos, tem muitos nomes do Espírito Santo na Bíblia. Mas por que eu citei justamente esse texto de Gênesis, quando a pomba vai por 3 vezes e na terceira vez ela não volta mais? Porque o Espírito Santo, na história da humanidade e na decorrência da Bíblia Sagrada,
ele viajou por 3 vezes. O Espírito Santo fez 3 viagens do céu para a terra. A primeira viagem, irmãos, que o Espírito Santo fez está em Gênesis capítulo 1, versículo 2, quando a terra estava um verdadeiro caos, e a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, ou seja, a terra estava tanto caos, irmãos, que as águas estavam por cima das nuvens, as nuvens por baixo da terra, e quando ela estava num caos, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E eu fui pesquisar sobre essa palavra pairar sobre as águas, irmãos, e é muito interessante. Essa palavra pairar, ela dá a entender como uma ave quando está em posição, chocando os seus filhotes no ninho, ou seja, no meio do caos, irmãos, o Espírito Santo de Deus está trabalhando. E eu quero dizer para você que no meio do teu caos que você está vivendo, no meio do teu impossível, no meio da tua crise, no meio da tua provação, eu quero dizer para você com toda certeza, o Espírito Santo de Deus está gerando algo na sua vida. O Espírito Santo de Deus está gerando algo na sua vida. Se você acredita nisso, levante a sua mão aí e dá um glória a Deus. Irmão, nós se assustamos muito com caos, nós se assustamos muito com crise, mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo sempre começa a trabalhar nas maiores crises da nossa vida. Se você vê em Ezequiel capítulo 37, a Bíblia diz que Deus levou o profeta para um vale de osso seco, e levou em espírito o profeta. Quando o profeta chegou em espírito naquele vale de ossos secos, que era uma espécie de um cemitério, a Bíblia diz que o Senhor fez Ezequiel, o profeta, andar ao redor dos ossos. E quando ele está andando ao redor dos ossos, Deus fala para Ezequiel: filho do homem, é possível esses ossos secos reviver? E quando Ezequiel escuta isso, Ezequiel diz assim: Senhor, tu o sabes. Então o Senhor fala para Ezequiel: então profetiza para esses ossos, e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E quando Ezequiel começou a profetizar para os ossos secos, dizendo: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, a Bíblia diz que houve um grande barulho e um grande ruído, e os ossos começaram a se juntar, osso com osso, osso com osso, osso com osso. E Deus falou: é possível esses ossos reviverem, ter carne e nervos? E o profeta diz: o Senhor, tu o sabes. Então profetiza para eles. E Ezequiel disse assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, crie-se nervos e carne. E começou a criar nervos e carne naqueles ossos. E Deus pela terceira vez fala para ele: filho do homem, é possível esses ossos voltar a ter vida? E Ezequiel diz assim: Senhor, tu o sabes. Então Deus diz assim: então profetiza: ossos, ouvi a palavra do Senhor, Espírito, entra nesses ossos. E a Bíblia diz que o Espírito Santo do Senhor entrou nos ossos, e os ossos se colocaram de pé, e houve um grande avivamento. Glória a Deus. Irmãos, os maiores avivamentos da nossa vida, os maiores avivamentos da igreja, irmãos, começam numa crise. É que nós não entendemos. Nós achamos que quando se abate a crise na nossa vida é para a morte. Nós achamos que quando se abate a crise para nossas vidas, irmãos, tudo vai acabar, nós vamos ficar prostrados, nós vamos morrer, nós vamos ser derrotados. Não. Quando a crise bate sobre a nossa vida, irmãos, é sinal de um grande avivamento de Deus. E como é que nós devemos se portar na crise, irmãos? Não é murmurando, não é questionando. Nós devemos se portar nos nossos caos e nas nossas crises, profetizando sobre os ossos, que daqueles ossos vai se levantar um grande exército, e vai haver um grande avivamento. Se você acredita nisso, levante a sua mão para cima e creia e profetize sobre a tua crise. Mas deixa eu lhe falar nessa noite a segunda vez.
Então a primeira vez que o Espírito Santo veio sobre a terra, irmãos, ele ficou gerando. Quando Deus começa a trabalhar sobre a terra e organizar a terra, o Espírito Santo de Deus volta para o céu, volta para Deus. Aí vem, irmãos, a segunda viagem do Espírito Santo. E sabe quanto você deu? Lá em Mateus capítulo 3, e versículo 13. Quando Jesus está sobre a terra com 30 anos de idade, e ele vai até ao Jordão ser batizado por João Batista. A Bíblia diz que quando ele está sendo batizado, desce o Espírito Santo de uma forma corpórea de uma pomba e desce sobre Jesus. E eu fiquei pensando, irmãos, está aí uma igreja que acho que todos nós queríamos congregar. E essa igreja, irmãos, nesse texto de Jesus sendo batizado, se eu colocasse o nome dela, irmãos, colocaria Igreja do Jordão. Porque esta igreja aqui, irmãos, esse culto que está acontecendo é uma bênção. Quer ver por quê? Nessa igreja primeiro tem um profeta que está pregando, mas também tem um povo que está se arrependendo. E eu quero dizer para você, irmãos, Deus está levantando muitos profetas no meio da igreja. Deus está levantando muitas pessoas, irmão, nesses últimos dias. Só que não adianta Deus levantar profeta e o povo não crer. Não adianta o pregador, irmão, se arrebentar de pregar aqui e você não sentir nada, você não acreditar na palavra que é pregada. Porque nós falamos muito de fé, irmãos, nós falamos muito de crer, mas na hora que precisa crer, nós recuamos, nós duvidamos. E Deus quer levantar profeta no meio de um povo que ouve a palavra e se arrepende, e começa um novo caminho, começa uma nova história de vida. Então nesse culto e nessa igreja do Jordão, irmãos, tem profeta pregando. Aí, irmão, a água está purificando, que o batismo é um tipo de conversão. E a água na Bíblia é símbolo da palavra. Por que é importante a palavra, irmãos? Porque a palavra limpa a nossa alma. Por isso que Jesus falou: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então nesse culto tem profeta pregando, tem palavra purificando, mas o mais importante, irmãos, Jesus está no meio. Glória a Deus. Jesus está no meio, irmãos. É uma promessa dele. Mateus 18 e 20, ele diz assim: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. O problema é que nós não acreditamos. Ah, pastor, mas eu acredito. Se você acreditasse que Jesus estava no meio de nós aqui nesta noite, irmãos, irmão, você já tinha dado muito glória a Deus, tinha falado língua estranha. O problema é que não acreditamos, mas Jesus está no meio da igreja. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos, Jesus está no meio, e nós cremos que Ele está presente em nosso meio. Então é muita bênção. É muito bom congregar nessa igreja, irmãos, que tem profeta pregando, que a água está limpando, purificando, que Jesus está no meio. Mas essa igreja é bênção também, irmãos, porque o Pai está falando. Porque quando o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre Jesus, todos ouvem uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem tenho alegria. Deus te trouxe aqui nesta noite para te confirmar e te afirmar que você é filho amado dele.
Ele te trouxe aqui nesta noite para dizer para ti: Ele não esqueceu de você, Ele ainda te ama. Talvez muitos te abandonaram, muitos se distanciaram. Ele não esqueceu de ti. Ele está no meio da sua igreja. Ele defende a sua igreja. Ele entra nas suas guerras, e o Pai está falando contigo nesta noite. Pode se colocar de pé, porque o Espírito que está dizendo no deserto que o Pai ama é o mesmo Espírito que leva ao deserto, mas é o mesmo Espírito que enche você de unção, de glória, de poder. Então eu quero dizer para você: o Espírito Santo de Deus está aqui em forma de pomba. Como pastor? Por causa que o Espírito Santo em forma de pomba, a pomba não tem fel, irmãos, a pomba não tem amargura, e a pomba é pura. E aqui está uma igreja que é santificada pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, então, irmãos, pela segunda vez ele volta, como lá no tempo de Noé. Mas agora, como assim Noé vai lançar a pomba pela terceira vez? O Espírito Santo faz a sua terceira viagem sobre a terra. E a terceira viagem, irmãos, está registrada em Atos capítulo 2 e verso 1. A Bíblia diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som do céu, como um vento veemente, bateu sobre a casa onde eles estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e começaram a falar em outras línguas, e foram vistas línguas repartidas de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Só um detalhe aqui, irmãos, que quando há 2000 anos atrás o Espírito Santo veio naquela festa de Pentecoste, em Atos 2, assim como a pomba não voltou na terceira vez para a arca, o Espírito Santo também não voltou mais para o céu. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está aqui. E sabe quando ele vai voltar? Quando a igreja ser arrebatada, ele vai subir junto, ele vai ser a força geradora que vai te levar para o céu, porque o Espírito Santo está no meio da sua igreja. Se coloque em pé nesta noite. Glória a Deus. Ó, para quem gosta de Bíblia, essa é para quem gosta de Bíblia. Atos dos Apóstolos é o único livro que não tem fim. Todos os livros têm fim da Bíblia. Atos dos Apóstolos, quando chega no capítulo 28, ele é um livro que não tem fim. Sabe por que não tem fim? Porque o Espírito Santo não voltou para o trono. E o Espírito Santo continua trabalhando assim como ele trabalhava na igreja primitiva de Atos dos Apóstolos. Oh, glória! E eu quero dizer para você que nós estamos vivendo Atos 29. E nós estamos escrevendo um capítulo da igreja missionária na face da terra. E o Espírito Santo quer te encher. Eu quero profetizar para a sua vida nesta noite. Ter um novo tempo para você nesta noite. Jesus quer batizar você com o Espírito Santo. Jesus quer colocar unção na tua cabeça, na tua mão, nos teus pés. Jesus quer colocar autoridade sobre a sua vida, porque o Espírito Santo não voltou mais para os átrios de Deus. Ele está conosco, Ele está com a igreja. Aleluia! Nós somos a igreja de Atos dos Apóstolos. Se você olhar, irmãos, Atos número 1. Por isso que Atos dos Apóstolos, irmão, é considerado o livro do Espírito Santo.
Porque em Atos 1, o Espírito Santo é prometido: ficar em Jerusalém, que serão revestidos de poder. Em Atos 2, o Espírito Santo é manifesto, enviado, e eles ficam cheios do Espírito Santo de Deus. Em Atos 3, o Espírito Santo começa a operar, e o coxo do templo da Porta Formosa é curado pelo poder do Espírito Santo que estava sobre a vida de Pedro. Em Atos capítulo 4, irmãos, o Espírito Santo está capacitando Pedro a pregar. Em Atos capítulo 5, o Espírito Santo está santificando a igreja, porque Ananias e Safira foram tentar mentir para Pedro, e Pedro diz assim: vós não mentiste para mim, mas mentiste ao Espírito de Deus. Em Atos 6, irmãos, são escolhidos os primeiros 7 diáconos, e o Espírito Santo está separando para o ministério. Em Atos 8, irmãos, o eunuco lá da rainha de Candace está lendo o livro do profeta Isaías, e o Espírito Santo toma Filipe para pregar para aquele eunuco. Em Atos 9, o Espírito Santo está transformando, porque Jesus acha Paulo lá no caminho de Damasco e enche Paulo com o Espírito Santo. No capítulo 10, irmãos, o Espírito Santo está enchendo os primeiros gentios da época do seu Espírito. Na casa de Cornélio, todos foram cheios do Espírito Santo. No capítulo 11, irmãos, o Espírito Santo está profetizando e falando através de um profeta chamado Ágabo. No capítulo 12, o Espírito Santo está libertando, porque nem algemas, nem prisões e nem 16 soldados conseguiram ofuscar a libertação de Pedro naquela cadeia, pelo poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 13, irmãos, o Espírito Santo está enviando, porque o versículo 1 de Atos 13 diz assim: na igreja de Antioquia havia muitos profetas e doutores, a saber, mas o Espírito Santo falando com a igreja disse: apartai-me a Saulo e Barnabé para uma grande obra que vos tenho enviado. Eu quero dizer para você aqui nesta noite: o Espírito Santo está de olho em você. O Espírito Santo quer encher você. Você vai ser diferente quando você ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo capacita, o Espírito Santo direciona, o Espírito Santo consola, o Espírito Santo liberta, o Espírito Santo transforma, o Espírito Santo dá vida, o Espírito Santo enche de óleo e de azeite, o Espírito do Santo é fogo. Então esta igreja precisa receber, e eu preciso receber muito mais desta porção do Espírito Santo. E se você acredita nisso, quero orar com você nesta noite. Quero orar com você nesta noite. Diga: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Não quero mais ser esse crente natural. Não quero ser mais esse crente meia boca, que não sinto nada quando venho na sua casa. Volto da mesma maneira que quando eu chego. Deixe o Jesus te encher do Espírito Santo. Deixe Ele te batizar. Deixe Ele transformar a tua vida. Deixe Ele te dar poder, que você vai ver a diferença na sua vida. As coisas vão mudar. Aleluia. Esta noite é noite que Deus está avivando a tua alma, que Deus está avivando a tua família, que Deus está avivando o teu ministério. Aleluia, 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 aleluia. Sabe o que eu aprendo em Atos dos Apóstolos também? Com o Espírito Santo cura. Glória a Deus. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé chegaram a um lugar chamado Listra, e ali tinha um homem que era aleijado dos 2 pés. Mas a Bíblia diz: mas Paulo, cheio do Espírito Santo, disse: o Senhor te dá saúde. E na mesma hora ele levantou. Aleluia, aleluia. E eu quero dizer para você nesta noite: está chegando dias e tempos que nenhum crente conseguirá sobreviver sem o Espírito. A Bíblia diz que quando eles estavam em Listra, irmãos, e Paulo, pelo poder do Espírito Santo, curou aquele aleijado, os homens daquele lugar começaram a gritar e dizer: são deuses.
São dois deuses que estão entre nós. E Paulo e Barnabé diziam: não, nós só somos servos, não somos deuses. E alguns momentos depois, alguns judeus incitaram o povo. E sabe o que fizeram para Paulo e Barnabé? Pegaram Paulo, irmãos, e apedrejaram. Porque ser humano é assim, irmão. Uma hora gosta de você, outra hora não gosta mais. Uma hora te ama, outra hora te odeia. Uma hora te chama de Deus, o Filho de Deus, e outra hora está jogando pedra. Ser humano é assim, irmãos. E a Bíblia diz que jogaram muitas pedras, apedrejaram Paulo, que Paulo ficou como morto. E os homens, companheiros de Paulo, começaram a rodear Paulo. Está morto, está morto, está morto. De repente Paulo levantou e falou: vamos continuar fazendo a obra de Deus? Porque nos nossos momentos de crise, só o Espírito Santo que pode nos fortalecer e nos levantarmos. E eu quero orar com você nesta noite. Se você sentiu que essa palavra é para você, eu quero que você saia do seu lugar. Nós vamos orar pelos nossos irmãos que estão internados. O Espírito Santo cura. O Espírito Santo é Deus. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. E é o Espírito Santo que é a arma da igreja. É o Espírito Santo que está com a igreja. É o Espírito Santo que quer usar a igreja. Alabaxandarai para canto e manai. Se você tem um familiar seu doente, você é o representante dele aqui. Aleluia. Isso, vem aqui, irmãos. Venha buscar, irmãos. Paulo diz assim: mas o Espírito intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. É diferente você ser cheio do Espírito Santo. É diferente você ser cheio do Espírito Santo. É diferente porque mesmo nas tuas fraquezas Deus te fortalece. Mesmo nas tuas fraquezas Deus te dá graça. Mesmo nas tuas limitações Deus te dá unção. Por isso que o apóstolo João diz assim: vós tendes a unção dos santos, que vem pelo Espírito Santo de Deus. Levante a sua mão para cima, quem está aí na nave da igreja. Levante a sua mão para cima, diga: Senhor, eu quero ter uma experiência com teu Espírito Santo. E quem sabe nesta oração aqui vai vir línguas estranhas, línguas que você não conhece na sua mente. É a ação do Espírito Santo impactando você nesta noite. Arabaxandarai. Talvez seja uma noite que Deus vai te dar dons ministeriais, dons de profecia, dom de interpretação de língua, dons da ciência, dom da fé, dom de curar. É noite de dons de Deus sobre a sua vida. Nós não podemos ser crentes carnais, nós não podemos ser crentes naturais. Deus quer uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai celestial, aonde estiver uma mão levantada, Senhor, começa a tocar agora, Senhor, agora. Abadachandarai, Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando neste lugar. Eu sei que o Senhor está unindo ossos neste lugar. Eu sei que o Senhor está pondo pele nova neste lugar. Eu sei que o Senhor está pondo carne nova neste lugar. Mas acima de tudo, colocando Espírito sobre um grande exército aqui nesta noite, que vai guerrear as tuas guerras, pelejar nas tuas batalhas, Senhor. Pai amado, Pai santo, Pai poderoso, começa a encher agora, Senhor, os teus filhos, meu Pai. Começa a encher agora, meu Deus, a sua igreja. Que sejam cheios, Pai, como aquela manhã, às 9 horas da manhã, no dia de Pentecoste. 120 irmãos foram cheios do teu Espírito Santo. Enche agora, Jesus. Enche agora, Jesus. Enche agora, Jesus. Enche agora, enche de fogo, Senhor. Enche de azeite, enche de unção. Meu Deus e meu Pai celestial, nós intercedemos agora pela vida do irmão Ageu, Senhor.
Nós intercedemos agora pela vida da Letícia, meu Deus. Nós intercedemos agora pela vida da irmã Ione. Nós intercedemos agora pela vida do irmão Silvio, Senhor. Oh, meu Deus amado, Senhor, eu sei que o Senhor já fez um grande milagre. Eu sei que o Senhor já curou, Senhor amado. Em breve teus filhos estarão testemunhando do seu poder sobrenatural, que esta igreja está acompanhada pelo teu Santo Espírito. Pai poderoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ministramos vitória sobre a vida da sua igreja. Ministramos vitória sobre a vida dos seus filhos, meu Deus. Assim nós te pedimos, meu Pai, e te agradecemos. Amém. Amém.